Olá, eu sou Alessandra Farias. E eu sou Salatiel Farias. Nós somos o podcast Perguntas Cheque. Solta a vinheta. Lembrando que nós temos parceiros, colaboradores que nos ajudam, acreditam no nosso trabalho. Temos Açaí do Biel, o Brabo de Nova Almeida, trabalha no delivery e na loja. Pessoal da região da Grande Nova Almeida, Açaí do Biel. Lá eles puxam o pino da granada. Temos também Open Foods, é um delivery de cachorro-quente, hot dog, de batata frita e tem um diferencial, Poção tem um diferencial. Eles trabalham no delivery até 2 horas da madrugada. Então você chegou na faculdade, do trabalho, bateu aquela larica, tá com fome, pode ligar pro pessoal. O endereço é na rua Irupi, em Nova Almeida, para toda a Grande Nova Almeida. E temos também o nosso já conhecido, né, Tiel Store, inclusive mandou um presente aqui, a loja de roupa de marca, perfumaria 100% original, que fica a loja dele fica em frente ao Hospital Jaime, no edifício Ventura Office, na Serra. Ele trabalha na loja física e no delivery, entrega para toda a Grande Vitória e para fora do estado. E mandou um presente para nossa convidada, Fabrícia Barbosa, a senhorita. Obrigada. Deixa eu ver, né, gente, que eu já cheguei aqui ganhando presente. Chega ganhando. Aqui no podcast Pergunta Cheque é assim. Já me chama mais vezes. Cada vez você vem. Fabrícia, por favor, já fala um pouco de você. Gente, ganhou perfume, né? Que ele trabalha com miniatura também, com perfumaria. Roupa de marca. Original. Obrigada, então. Seja bem-vinda, Fabrícia, com esse presente aí. Seja muito bem-vinda. Obrigada por atender nosso convite. E já fez uma pergunta aí, né? Fala pra gente, Fabrícia. Quem é Fabrícia? Fala quais são as atribuições da Fabrícia. Então, boa noite, né? Boa noite a galera que tá em casa, tá acompanhando também o podcast. Eu sou Fabrícia, tenho então 23 anos, sou formada em psicologia e atualmente eu faço parte do governo do estado, à frente da política de juventude, né? Fazendo a gestão da política de juventude vinculada à Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Sou jovem, milito há muito tempo, né, com a questão do movimento social, com as causas dos direitos humanos, e por isso que estou sempre vinculada mesmo a esses projetos, e é o que me faz, né, ter essa carreira tanto em formação, que eu escolhi, mas também tá atuando hoje na frente na minha questão profissional mesmo, que é com a gerência de políticas para juventudes, que acaba abarcando todas as questões sociais. Top. Eu não sei se você falou aí, eu não me atentei. A política para a juventude, ela é uma portaria, ela é uma secretaria, é um projeto dentro de alguma outra secretaria? Então, hoje, atualmente, é importante até essa pergunta, porque a gente, por muito tempo, a gente sempre demandou e está expandindo, né? E recentemente agora nós somos uma subsecretaria. Então, nós estamos vinculados à Secretaria Estadual de Direitos Humanos, dentro lá, junto com a gerência, né? Então tem o meu subsecretário, a secretária, e eu venho com a gerência, a coordenação e com algumas outras pessoas que compõem a equipe também. Então, atualmente, ela é uma política que já é instituída, mas que a gente está em um processo de construção mesmo, de fomentação dessa política para estruturar ela, né, para o Estado, para que a gente consiga alcançar cada vez mais as juventudes. Você falou aí, Fabrícia, da sua idade, né? Não vou repetir, não. Você já falou a sua idade. Por que na política assim tão cedo, né? Foi uma oportunidade, uma necessidade, um chamado? Então, eu costumo brincar, né, que quem faz direitos humanos onde estiver. Então, de fato, eu acho que eu nasci muito com essa questão do chamado, acredito muito nisso. E aí comecei desde muito cedo, porque eu comecei no movimento social, mas dentro do segmento do movimento estudantil. Então, eu comecei dentro da minha escola, né? E aí o primeiro campo social que a gente tem enquanto indivíduo é a escola. E aí eu comecei lá por volta dos meus 13 anos e tô até atualmente, assim, o que me fez acarretar ocupar outros espaços também, enquanto movimento social, né, enquanto sociedade civil, e agora eu tô numa gestão pública, né, pensando e fomentando política. Há muito tempo você tá nessa área da gestão pública, assim, profissionalmente, né? Você começou lá na escola, no Grêmio, aquela coisa que muitos acreditam que não vai dar em nada, é coisa de adolescente, acha que é bagunça, mas na parte profissional, quanto tempo que você tá atuando no governo? Então, que nem você colocou, né, eu tive a experiência de trabalhar um pouco numa entidade, que foi na UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, então trabalhei desde meus 15 anos, mas fomentando também enquanto sociedade civil. Já a experiência profissional mesmo, de estar no outro lado da moeda, de ser cobrada, de ser fiscalizada, eu estou desde 2019, né? Desde o dia 2 de 2019, assim como
Quando o governador Renato Casagrande assumiu o primeiro mandato, ele me fez o convite e desde então eu estou na gestão com ele. Agora ele se reelegeu, então a gente tem mais 4 anos de missão aí pela frente e eu continuo com ele também, construindo aí as políticas para o Estado. Que bom, né? Vai ter uma carreira aí já, né? Vai se aposentar cedo ou não? Não para nunca, né? Por falar em se aposentar cedo, tem uma palavra que eu aprendi esses dias, etarismo, né? Que é a discriminação quanto à idade, independente se é pro mais novo, pro mais velho, mais novo. Você muito nova, com esse peso todo de política, já gerente de política da juventude, você sofreu, você viu de alguma forma esse preconceito com a sua idade por ser nova? Sem dúvidas, assim. Eu sempre falo, né? Você brinca com isso, mas de fato é uma realidade. Ser mulher e ocupar espaço de decisão é muito difícil. E ser mulher jovem é mais difícil ainda. E na política, né? Deve ser. Não, na política, que é um espaço de poder que não foi pensado para que nós mulheres ocupássemos, principalmente quando mulher jovem. E aí a gerência, naquele momento que ainda não era uma subsecretaria e assumia um compromisso muito grande desde o começo da gestão, né? Que era fazer uma entrega grande, com orçamento destinado grande para as políticas de juventudes. Então, isso acarretava também estar num espaço de visibilidade, que está correlacionado com poder, com decisão, né? De estar na vitrine mesmo. Então, quando eu assumo ali com um monte de gente que é importantíssima na história, que tem uma bagagem incrível, isso causa um pouco de estranheza, assim. A gente estava falando de uma menina de 19 anos, está assumindo um espaço que era pleiteado por outras pessoas. Mas eu acho que com muita resistência, com muita luta e no dia a dia mesmo, assim, sempre na humildade de aprender também, de se colocar nesse espaço, que eu também estava chegando ali num espaço público e não sabia de nada, inclusive, precisava aprender e ter outras pessoas para compor comigo, fez que a gente conseguisse se ajustar. Mas a gente sentiu, sempre sente. Como toda profissão, tem os embates, né? Quando você chega logo assim. E aí vem, como a senhora já comentou aí, a questão da idade, o preconceito, seja de raça, seja de gênero, seja de idade. Mas o importante é realmente você crescer. Né? Que diz que a árvore que mais leva pedrada é que mais tem frutos. Sim. Então, como você falou, estava na vitrine, né? Então, o importante é você crescer com aquilo ali. Aquilo ali te impulsionar a crescer e não desistir. Que é o que você fez, né? Você continuou galgando sua carreira política. Ser jovem é um desafio, assim, constante, né? Porque a gente tá falando de fato, uma idade que é uma idade que fica à margem da sociedade, assim. Que a gente nunca sabe sobre tudo, que a gente nunca tem experiência sobre tudo, que a gente não domina sobre todos os assuntos. E a gente só quer ser jovem, tá passando ali com aquela experiência, né? De ter aquele espaço de conhecer, de fato, de ter que escutar outras pessoas que já passaram por esse processo. Mas também é uma fase da vida que é importante para a formação do caráter, formação do indivíduo como um todo. E aí o etarismo sempre está presente, em todas as áreas, não só na área profissional, mas até dentro de casa, nas nossas relações que a gente estabiliza mesmo enquanto sociedade, né? Que a gente não domina todas as coisas, enfim. E aí a gente sente isso. E aí quando a gente vem para esse espaço de poder, talvez, como estou vinculada ao Estado, forte, né? Eu senti um pouco mais latente. Eu queria que você, por favor, falasse um pouco sobre esse trabalho em campo mesmo, dessa juventude. Como que é esse trabalho em campo, a parte de campo mesmo? Então, a gente assumiu o Estado, né, por uma gestão que antes não fazia um diálogo direto com a sociedade civil. Tinha um perfil de fazer com o empresariado, com uma outra classe, e aí a gente vem dando uma outra cara pro governo de estar dialogando com a ponta diretamente. Então isso já é um desafio, porque a gente precisa se aproximar da sociedade como um todo, que já tem uma antipatia pela política, de pensar que, né, os políticos, enfim, a gente sabe né? Todas as questões que acontecem e que de fato são legítimas todas essas causas. Então foi um desafio a gente conseguir criar essa relação, primeiro espaço. E aí hoje a gente já tem isso um pouco mais pré-estabelecido. Então a gente tem várias entregas, né, como centros que estão aí inaugurados, implementados, a gente tem um fundo, a gente tem um plano, a gente está caminhando de fato para uma estruturação de uma política que tem se tornado uma referência a nível nacional. Então acho que para além de tudo isso que a gente entregou, da maneira como a gente constrói, o trabalho de fato foi a resposta para tudo, né? Falou por nós, assim. Então a gente chegou com aquela missão de criar aquela relação e implementar ao mesmo tempo. Porque a gente o tempo todo não tinha essa credibilidade, não passava essa segurança para a sociedade. E principalmente para a juventude, né? A juventude não quer saber de política, a juventude, de fato, não tem essa... Não entende que a política move tudo, né, cara? Não conseguiram entender ainda, infelizmente, né? Mas não só a juventude, assim, eu falo mais da juventude porque é o público que eu trabalho e que eu tenho experiência. Mas eu acho que a sociedade como um todo, assim, tá cansado do formato como as coisas acontecem, como as coisas são construídas. Muito desacreditado a política do nosso país. A realidade é essa, existe uma realidade, né? E aí a gente assumiu um espaço que tinha uma expectativa por conta da questão do orçamento e uma missão, que eram centros naquele momento de implementar o Centro de Referência das Juventudes.
E aí, então, criou muita expectativa, que a gente foi a antiga gestão foi em vários territórios, prometeu coisas, né, fez alguns acordos, e aí gerou aquela expectativa. E a sociedade ficou com aquilo ali muito latente, né? Cobra, então, né? Cobra, e o que é direito, de fato, né? Que faz parte do poder público mesmo. E você falou dos projetos aí, dos equipamentos. Quantos equipamentos? Tinha algum equipamento montado em algum bairro quando você chegou? Pelo Estado, não. Pelo Estado, de fato, a gente Não tinha uma secretaria que, inclusive, é uma secretaria muito recente, se a gente for comparar com as outras políticas que já são estruturadas um pouco mais tempo, né? Que é a Secretaria de Direitos Humanos. E é uma política que é uma política que também não tem muita credibilidade, infelizmente. Assim, a nossa sociedade não quer falar muito sobre direitos humanos, não quer fomentar esse debate. Então, a gente sempre já cria esse embate, assim, desde se colocar enquanto direitos humanos. E aí, a gente não tinha nada construído para a juventude, enquanto os CRJs, que hoje são 14 equipamentos, para além das outras políticas que acabam embasando que sejam equipamentos que estão na ponta diretamente sendo executados, mas que estão vinculados a um grande guarda-chuva mesmo de outras políticas. E aí, então, a gente não tinha nada, a gente só tinha aquilo da expectativa, do diálogo, um conselho que era ativo. Então, assim, a gente mais escutava e atendia de forma pontual a sociedade. Quanto tempo vocês estão fazendo esse trabalho? Cara, a gente tá fazendo desde quando a gente chegou. A gente já chegou no estado com contrato, né, que é com o BID, que é um banco interamericano, e aí a gente já tinha essa responsabilidade de estar executando o CRJ, especificamente falando. Então, quando a gente chega em 2019, já tem um ano de execução que, na verdade, não tinha sido executado nem 1% Só ainda. a teoria. Nem a teoria tinha. E aí a gente fala de um processo que logo após veio a pandemia, né? A gente assume... Aí vem um desafio, né? De que é implementar uma política e ao mesmo tempo que as pessoas estão morrendo. Que a gente está falando de um espaço que gerava circulação de pessoas, aglomerações. Era tudo contra que aquele momento não cabia, né? Que era garantir aquele espaço cheio de jovens. Hoje a gente está falando de equipamentos que tem em média 3 mil jovens por mês atendidos, assim, acompanhados. Legal. Então, como que a gente fazia isso? Assim, como que a gente visitava os territórios? Porque as pessoas estavam morrendo, as pessoas não tinham também, comer, né? As pessoas não tinham como trabalhar, não tinham como circular. A gente sabe que... E eu tô sabendo que rolou uma viagem pra Argentina aí, nesse fundamento desse trabalho seu, né, de Política para a Juventude. Eu gostaria de saber como que foi essa viagem e o que essa viagem vai acrescentar nesse projeto de Política para a Juventude, por favor. Rolou, gente. E é isso, é a grande novidade, né? Que, na verdade, não é o primeiro país que nos convida, né? A gente já tem tido Quando eu falei, de fato, dessa questão da gente ter se tornado uma política referência a nível nacional, eu falo isso com muita humildade, com muita tranquilidade, porque o que a gente tem construído tem dado uma grande visibilidade, tem atraído olhares de outras pessoas, de outros estados e agora outros países que conhecem um pouco do que a gente tem fomentado. Então, o Centro de Referência da Juventude são os 14 equipamentos que são implementados, e que traz uma metodologia pioneira, né, no país, assim. Nós somos a primeira metodologia de política de juventude sendo executada dentro desse equipamento, de fato, assim. Então, isso é muito revolucionário, isso traz um desafio grande, isso cria também esses olhares, outras pessoas que querem implementar e replicar essas boas práticas em outros lugares, o que criou essa possibilidade de a gente estar no fórum, né, que é internacional, o Fórum Mundial, na verdade, de Direitos Humanos. E aí, que este ano coincidiu que foi na Argentina, né? A gente teve a possibilidade de estar lá com uma mesa, de estar apresentando para outras pessoas também, falando um pouquinho do que a gente tem construído aqui no Estado do Espírito Santo e levando um pouco da nossa experiência. Então, assim, a gente está falando dos melhores trabalhos no mundo vinculados aos direitos humanos serem aprovados, e os CRJs foram também aprovados, ganharam essa visibilidade, estiveram nesse patamar, e a gente teve um momento para conseguir apresentar, levar os nossos slides, mostrar com números o que a gente tem construído, levar os vídeos que a gente tem de divulgação, legal, relatos dos nossos jovens que são frequentantes e acompanhados pelos CRJs, para que a gente conseguisse trocar um pouco dessa experiência. Assim, foi incrível. De longe, a Argentina é um dos países mais politizados e tem uma fomentação de direitos humanos sensacional, e que o Brasil, inclusive, tem muito do que aprender. Então, se realizado, né, esse fórum, esse encontro lá, faz total diferença, porque é um país muito simbólico, histórico nas causas de movimento social, e o que a gente tem construído não tem ficado longe disso, né? Então, a gente conseguiu levar isso para um outro nível. E um reconhecimento, de fato, mesmo, né? É mérito não somente de uma grande equipe que a gente constrói, mas tipo do Estado, que tem essa decisão mesmo de arcar com tudo isso, e não só financeiramente falando, mas de comprar essa briga, de construir, de pensar política para a juventude, de garantir, né, dar voz para essas juventudes que historicamente foram invisibilizadas. Eu acredito, assim, que a gente teve uma conversa aqui com
um policial penitenciário, né, penal, e ele falou sobre isso, né? A gente até comentou sobre você também, que a gente ia te entrevistar, sobre essa questão da juventude mesmo, ter ficado um pouco marginalizada, esquecida, né? Meio que escória. E hoje ouvir de você que está tendo esse olhar para a juventude e um olhar não só político, né, social mesmo, de direitos humanos, isso é muito legal. Porque hoje, assim, a gente fala muito da criança, a gente fala muito, às vezes, do idoso, mas o jovem fica meio à margem, né? E falando, né, o podcast aqui parabeniza esse sucesso seu aí, são frutos de seu trabalho que começou lá, tá, no colégio. E bom, às né, vezes cara? a pessoa fala assim, não, Fabrícia, né, rapidinho nada, né, só você sabe a sua trajetória, porque o de repente do outro parece que é diferente do nosso, não é de repente, gente, tem toda uma trajetória, eu tenho certeza que alguns dias ela chegou em casa pensando até em não voltar mais. Todos os dias, né? Trabalhar com direitos humanos é incansável. Mas isso talvez também seja um combustível, né? É a mesma coisa que te motiva a pensar em desistir, é o que motiva a continuar. Isso é legal. Mas, assim, essa juventude aí, se ela quiser hoje participar, ingressar, não sei, inscrever num equipamento desse, o que é que ela faz? Ela tem que ter uma idade? Qual o critério para ela estar se associando? Hoje a gente tem, né, estabelecido que a faixa etária que abarca o público da juventude, que é de fato essa fase da vida que fica, não é criança, mas também não é idoso. O que faz? Não é esse adulto, recorte não é ali, criança. o que tá fazendo, qual que é a projeção de vida. É o que a gente configura como a idade da juventude, né? Então, para não sobrepor outras políticas que são um pouco mais estruturadas, que nem você colocou que criança e adolescente, que é uma política que já tem uma base, né, a nível nacional, uma referência, que infelizmente a gente não tem isso no país. E eu acho que a gente vai voltar a pensar isso agora no atual governo federal, abarca a partir de 15 a 29 anos. Então, os nossos centros de referência, eles estão vinculados a essa faixa etária, porque a gente não pode sobrepor outras políticas que são políticas, né, também importantes. Então, a gente tem um estatuto que é a nossa diretriz para isso, assim, né, que embasa que o nosso público prioritário é esse. E os nossos indicadores também, né? Toda a política pública ela é feita a partir de dados. E os nossos dados trazem esses recortes, que são recortes de políticas de jovens, que são jovens que são acorrentados por várias questões de vulnerabilidade social, de morte, enfim, de outras coisas, que nos traz esse olhar especial e mais direto para estar atuando. Mas, assim, é óbvio que a gente está falando de territórios, né, onde nós estamos implementados, que são territórios vulneráveis, que têm suas questões, né, principalmente com as questões de estrutura familiar. Então, essas crianças, às vezes, se aproximam, porque a gente está falando de equipamento que é lindo, que é todo plotado visualmente para que seja atraído para o jovem, onde tem computador, às vezes tem uma televisão, tem videogame, tem não sei o que e tal. E isso vai atraindo. Então, a gente tem uma equipe toda preparada para receber aquela criança ali e direcionar para outra política, para encaminhar para a escola ou para algum outro projeto, até porque são futuros jovens nossos. Então, a nossa ideia nunca é fazer um rompimento assim muito bruto, né? Ah, não, aqui você não entra. Não, a gente tá falando de equipamento público, que qualquer pessoa pode entrar sendo mais jovem do que a cidade ou mais velho do que a cidade. Então, é um equipamento aberto, que nem você perguntou como que faz, é só chegar. Você pode chegar e se cadastrar para uma oficina, mas você pode chegar para usar o Wi-Fi, você pode chegar somente para estudar. A gente agora, por exemplo, teve uma experiência em São Pedro, aqui em Vitória mesmo, de uma jovem que desde que a gente estava começando a estruturar o espaço, ela pediu um cantinho para que ela pudesse estudar e ela acabou de ser aprovada em letras em primeiro lugar geral na UFES. Assim. Legal. Então a gente está falando de lugares, de territórios que são historicamente... são periféricos, né, e trazem esses dados sempre de questões que para a sociedade acaba retirando eles desses espaços, que é, por exemplo, estar ocupando uma universidade federal, que tem os maiores indicadores para a questão da taxa da mortalidade, ou para o envolvimento do crime, ou para jovens grávidas muito cedo, enfim, que são coisas que acabam nos envolvendo para que a gente consiga destinar essas políticas mais diretamente. Então, assim, a gente pensar que esse equipamento é um equipamento público e é um equipamento que nos aproxima da sociedade como todo, daquele território como todo que é extremamente vulnerável, a gente precisa também ter essa sensibilidade, ter esse cuidado. A gente tá falando também de gente ali que não tem um computador, né, de casa. E aí, como é que eu vou falar de um espaço que minimamente tem que ter 20 computadores, que uma mãe que precisar fazer um currículo não pode sentar para fazer um currículo num computador daquele? De maneira alguma. Então, a gente vai se ajustando conforme as demandas vão aparecendo. Ô, Fabrícia, e a aceitação do pessoal das comunidades? Como é a aceitação? Porque a gente sabe que as comunidades hoje, o tráfico de droga é presente, a gente sabe disso, isso não é segredo para ninguém no país todo. Como é a aceitação do pessoal das comunidades? Dos jovens, dos pais? Como é a aceitação? No começo foi um desafio.
Porque eles não acreditavam que aquilo ali sairia do papel. Não acreditava mesmo, porque a gente tá falando de um grande orçamento, né? Hoje, em média, os nossos CRJs ficam equivale a 2 milhões de reais de investimento cada um deles. Então, a gente falava isso abertamente. A gente apresentava, a gente quer construir metodologia junto, a expectativa é essa, nós vamos trabalhar assim e tal. E todo mundo via com aquilo ali, tipo, de maneira... fantasia. Não vai acontecer e tal. Então, assim, foi... Até pelo histórico político do nosso país também, sim, né? então no início foi um desafio pra gente ganhar essa confiança, mas foi como eu falei, a partir do momento que a gente conseguiu se implementar, foi se instalando, foi chegando, foi fazer um trabalho em rede, porque todas as equipes estão lá, elas precisam trabalhar com as escolas, elas precisam acionar os CRAS, os CRES, precisam ter diálogo direto com as lideranças comunitárias, porque a gente acha que não, mas por incrível que pareça, são os territórios mais bem organizados em questões de lideranças comunitárias. Então, assim, por muito tempo a gente só acaba escutando coisas muito ruins desses bairros, mas são bairros e territórios super potentes e muito bem organizados, articulados. Eles sabem, eles se organizam em assembleias, eles têm as votações dele e tal, enfim. Então, a gente sempre tentou fazer uma relação mútua. E isso foi o diferencial. O caminho do diálogo sempre fez a total diferença. E hoje eu tenho certeza que pode entrar governo e sair governo que ele não vai ser desarticulado, de maneira alguma, porque criou uma raiz, não é mais né? nosso, assim, não tem como, gente. Vocês não têm noção do que é a potência do Centro de Referência da Juventude. Eu falando, eu não consigo expressar 10% que seja do que é aquele espaço da gente ter jovem o dia todo, de ter demanda o dia todo, da gente estar em relação com o tráfico, mas o tráfico respeitar, saber que aquele território ali aquele espaço ali é um espaço neutro, sabe? Que deles quererem se aproximar e da gente já ver esse resultado. Assim, da gente já conseguir mensurar isso, que eles vêm, talvez envolvidos, porque é o nosso público prioritário, né, que são jovens negros e meninos, porque tem de ter essa questão do envolvimento com crime, com a criminalidade, enfim, em algum momento da sua vida. E então a gente vai ganhando com algumas estratégias, criando esses vínculos e essas relações. E aí eles vão se chegando, com muita resistência ainda, desconfiados, mas daqui a pouco eles estão lá, tomam um cafezinho, comem um lanche, acessam um Wi-Fi, produz, porque a gente também tem um estúdio desse, por exemplo, em São Pedro, então ele chega, eles produzem as músicas dele, enfim, e aí eles vão começando a fazer parte. Imediato, vai ser uma coisa que a gente vai conseguir ver isso agora, vai mudar de um ano pro outro. Não, a gente já consegue mensurar isso, mas é uma política pública, que ela está sendo pesquisada, está sendo estruturada, está sendo estudada. Cara? Tem algo sendo feito, né? E daqui a um tempo eu não tenho dúvidas que o impacto social que a gente vai fazer no nosso estado... E isso é importante que a gente fale aqui, porque eu tenho certeza que nem todo mundo tem esse conhecimento. Sim. Até mesmo porque imagino eu que vocês não abrangeram ainda tudo que vocês gostariam de abranger, né? Todos os bairros, periferia, seja o que for, e nem todos os municípios da Grande Vitória. Mas, assim, aonde essa entrevista chegar, né? Que fique realmente o conhecimento, que as pessoas recebam esse conhecimento de que há um trabalho, há uma importância com a vida, né? Que a juventude não está, de fato, desamparada, né? Há uma preocupação com isso, porque essa juventude, se você trabalhar ela bem, ela vai ser o seu político de amanhã que vai retornar com esse cuidado. A gente, isso é primordial, assim, né? Eu acho que o Estado historicamente não se comunica bem com a sociedade como um todo, porque a gente está falando de vários espaços, de várias realidades diferentes. E a pandemia acho que veio para mostrar muito isso. A gente achou que todo mundo tinha acesso à internet, ao celular, e mostrou que não é uma realidade e que tá dentro da nossa bolha. Então, assim, de fato, a gente ainda não conseguiu alcançar, mas a gente tem investido nisso incansavelmente, assim, né? Com trabalho em rede, na divulgação, ganhando outros espaços. Inclusive, a gente tem o nosso Insta, já sigam lá, que é o Juventudes, _ES. A gente tem um site também, Juventudes, para conseguir estar sempre de olho em tudo que acontece. E a nossa ideia é cada vez mais que a gente consiga criar essa visibilidade e essa relação. Então, a gente tem feito algumas articulações mesmo, algumas estratégias, mas isso leva tempo, isso demanda tempo, até porque cada território se organiza de uma forma, a comunicação é muito diversa. Não adianta a gente falar que a gente vai só alcançar a parte do YouTube ou a partir do Instagram. Não é uma realidade que alcança todo mundo. Mas, assim, o trabalho está começando... mover toda uma estrutura, para colher frutos tem que alguém semear, né? Mas não tá desamparada, Leila. Isso que você fala é muito importante, assim. A gente precisa fiscalizar, a gente precisa cobrar mesmo, mas a gente precisa ser até oposição no momento que tiver que ser. Porque antes de eu ser gestor, antes de eu estar dentro de do poder, né, executivo ou legislativo, enfim, qualquer espaço que eu estiver ocupando, eu vou ser da sociedade civil. Antes de qualquer coisa, eu tô ali para cobrar, para fiscalizar.
E é o papel que muita gente tem que fazer mesmo, que os coletivos precisam fazer, que as lideranças precisam fazer. Mas ser oposição por oposição não agrega. A gente precisa cobrar, mas a gente precisa também entender o que tá sendo feito e reconhecer. E tem muita coisa sendo feita para a política de juventude, assim. Não é à toa que a gente acabou de entregar uma subsecretaria. Então, em 4 anos, a gente já subiu mais o nível. E a gente tá trabalhando incansavelmente para que talvez futuramente seja uma secretaria de juventude, não sei. Que vai ser uma novidade, né? E que a partir dessas juventudes, que nem você colocou, seja, elas ocupam o meu lugar e outros lugares, assim. Então a gente tá trabalhando com um meio de possibilidades, que é o que a gente acredita. Porque assim como você que criou esse gosto pela política, né? Por uma participação num Grêmio estudantil, que outras pessoas, através desses equipamentos, possam sentir esse chamado. Mas a gente precisa ter oportunidade. Essa parte positiva da política tem que ser mostrada também, porque a nossa cultura de olhar... Então, se existe uma parte boa, tem que ser mostrada, cara. Porque a gente é muito bom em criticar, a gente é muito bom em cobrar. Só que a gente... É o nosso papel enquanto sociedade. Isso daí não... Mas não só cobrar, nós temos direitos, mas temos deveres também. A sociedade nossa, ela não tem esse entendimento do dever. Todo mundo só tem entendimento do direito. Eu tenho direito a isso, tenho direito... Sim, quais são os seus deveres? Quais são os meus deveres? A gente brinca lá que quando a gente faz o trabalho certo, bem embasado e com muita seriedade, a gente não tem receio. Pra gente não é um problema, porque a gente vai ser criticado. E a gente vai sentar, a gente vai mostrar, a gente vai apresentar. E é a pessoa que chega pra conversar o mínimo que seja... Pra se opor mesmo, se colocar, de fiscalizar, que é o papel dela, volta encantada, não tem como. De fato, hoje o trabalho... É a consciência, né? É a melhor resposta. A gente é o Pergunta Cheque, temos Pergunta Checkmate, só que hoje nós abrimos pra Tire Minha Dúvida. Tem 2 perguntas aqui pra você. Posso fazer primeiro se você quiser. Tire Minha Dúvida. É um quadro novo, né, quadro novo. Domingos Neto, de Itabuna, Bahia. Ele pergunta como um cidadão pode fiscalizar esse trabalho, essas verbas destinadas. Como que um cidadão capixaba, falar nível estadual, pode fiscalizar isso aí? Primeiramente, a gente sempre se coloca nesse espaço de estar dialogando, né, de tentar marcar reuniões, a gente pode... a Secretaria de Direitos Humanos está de portas abertas, né, a Subsecretaria de Juventude também. Então, a gente sempre troca essas relações, a galera quer ir, quer conhecer o espaço, quer conhecer a equipe, enfim. Então, estamos à disposição para isso, ou conhecer o equipamento, bora marcar uma visita e tal, que aí a gente conseguir ver aquilo ali, mensurar mesmo tudo aquilo que a gente tem feito. Mas a gente também tem o DIL, né, que é importante que a galera acompanhe, que é o Diário Oficial, que é onde sai todas essas questões, né, de licitações, os recursos que são destinados, as comissões que estão sendo instituídas, enfim. E para além disso, as nossas redes sociais, que é o Instagram, que lá tem todos os cards, lá tem tudo que a gente tem feito de novo e que estamos executando, e o site de Juventudes também. Então a gente fiscaliza, ali é o meio de comunicação que a gente acaba dando a maior visibilidade. E as redes sociais do nosso governador, né? No governador Renato Casagrande, que ele posta tudo, ele acompanha tudo, ele fiscaliza tudo, ele é sinistro. E o Instagram do governo do estado, porque sempre dá muito impacto, assim, muita visibilidade, né? Eles têm um trabalho de marketing, de comunicação que é incrível. Então a gente sempre tá nessas frentes da rede social, do diário, que consegue trazer isso minuciosamente, mas também do nosso site, que é o Juventudes, que lá vai ter todos os processos, né? Certinho, os termos de referência, as entidades que são parceiras, tudo aquilo que a galera precisa saber. E para além disso, mesmo assim não tirar todas as dúvidas, a gente está à disposição. É só mandar um oi. A gente tá aí. É só ir lá no direct e mandar um oi. E eles fazem tem mais muito. Uma pergunta aí? Tem mais uma. Tire minha dúvida aqui. É de uma pessoa que te conhece. Nazimara, de Itabuna, ela falou que te conhece a sua luta. E ela pergunta, tire minha dúvida. Existe esse preconceito por ser uma mulher bonita, já vencedora, aquela velha cultura machista que nosso país tem de ela é bonita, por isso que ela conseguiu, ela deve ter se envolvido com alguém, por isso que ela conseguiu. Essa pessoa falou que te conhece sua luta e quer que você... Tire minha dúvida, checkmate, né? Existe esse tipo de preconceito mesmo ou não? Existe, né? Primeiro eu vou mandar um beijo pra tia, né? Que ela... Gente, sou apaixonada nela. Esse final de semana a gente teve a oportunidade de conversar. Que ela fala... É até incrível ver uma mulher, assim, cristã, né? Evangélica, falar sobre a questão... Conseguir perceber o machismo nessas questões, nessas frentes. E ela é super empoderada, mais que ela se coloca nesse espaço, eu admiro pra caramba. Licença, mas essa tia que ela tá falando vai estar com a gente numa live, né? Semana que vem, né? Ela é sensacional, a trajetória dela. Dia 14, 20 horas. Eu sou apaixonada, de verdade, sou fantástica. Desculpa, continua. E existe muito, assim, pra além de aparência, de ser bonita, de não ser, enfim, de ser padrão, não ser... Sempre existe, né? Só de ser mulher e estar nesse espaço, sempre levanta rumor. E quando a gente é mulher jovem, aí que levanta mesmo. E antes de eu estar no executivo, nesse espaço de gestão pública, eu vinha do partido político.
Então já tinha relações com pessoas que eram mandatárias, assim, relações de estar militando junto, de estar construindo um mandato, de estar ali pedindo voto e tal. Então sempre se levanta aquelas questões, aqueles, né? E aí, será que é que não sei o quê? Mas a gente tira de letra, paciência, a luta é deles, eles que vão pensar com isso e eles que se resolvam. A gente continua trabalhando igual, a gente sabe que, sem sombra de dúvidas, isso é mérito nosso e a gente não tenta não se abalar sobre isso, assim. Então, até porque o mesmo tempo que eu tenho de casada, eu tenho de política e eu consigo vincular isso muito bem, graças a Deus. Eu tenho um esposo que me apoia muito isso e que sabe que eu, de fato, sou uma mulher que vai ganhar o mundo e que nunca me podou nesse sentido. Então, no começo as pessoas criam aqueles rumores, acham, né, pensam, mas depois consegue perceber que é a base de muito trabalho mesmo. É a base de muito final de semana de distância da família, é a base de muita viagem, é a base de muita noite de sono que a gente se priva para poder estar auxiliando, pensando ou perdendo por conta de perdendo o sono porque a gente está pensando e planejando e executando para além de tudo. Ô, Fabrício, então, como que você consegue manter a mente sã, cara? Esposa, política, a política não é brincadeira, é gerente de política para a juventude. Como que você consegue, cara, manter sua mente em dia, cara, já por favor? adoeci muito, assim, já adoeci muito. Quando eu entrei para esse espaço, né, com todas essas questões que a gente percebe que alcançam nossos corpos, né, não tem como a gente também diminuir isso, né, são questões que nos atingem, que nos fazem ficar mal e tal, só que, assim, a base de tudo, muita terapia, tem que fazer terapia, e eu acho que tem que ter relação com pessoas muito importante, assim, pra conseguir se fortalecer, pra conseguir renovar suas energias, porque é isso, assim, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente fala que a gente não vai voltar mesmo, porque é um espaço cruel. Pensar política pública e estar envolvida com a política partidária é um desafio, isso nos tira da zona de conforto, mas eu acho que é natural, tio. Como eu coloquei isso pra vocês desde o início do podcast, tá no meu sangue mesmo, eu nasci pra ser política, eu sou fruto dos direitos humanos, tudo aquilo que eu acredito, eu fui criada no meio disso, né? Eu tenho referência de mulheres na minha vida que são incríveis e que constroem isso quando a política se resolvia no tiro, na bala. Então essas coisas não nos intimidam, assim, nos abala, mas a gente dorme, amanhece e faz de novo. Levanta, sacode a poeira e dá eu a ainda volta tenho por noção cima. dos meus privilégios, eu sou uma mulher branca, né? E eu ainda tô falando de uma zona de conforto que tô acima de uma classe que constrói muito antes de mim, que não vai estar, infelizmente, ocupando esse espaço que eu tô. Então eu me apego nisso, que eu preciso estar ali pra dar voz e de fato fazer esse espaço valer a pena pra outras pessoas, porque eu também sou uma referência. E foi daí que veio a vontade de fazer psicologia? Na verdade, a minha bolsa saiu pra psicologia. Eu sempre quis ser advogada. Eu seria uma excelente advogada, não tenho dúvidas disso. Eu também não. Mas depois que eu comecei a fazer psicologia, eu falei, ia ser uma estratégia, eu ia começar a fazer psicologia e depois ia trocar. Só que quando eu comecei a fazer psicologia, eu me apaixonei. Não tem como, todo mundo precisa fazer psicologia. Eu acho que todo curso, todo indivíduo precisa ter uma base minimamente com a teoria da psicologia pra conseguir não aplicar na sua vida, não pra ficar se analisando, mas pra conseguir entender um pouco do mundo e dessa diversidade, assim, essa amplitude do que E de si próprio, né? E aí, é isso, assim, depois eu me encantei e tem tudo a ver com a minha profissão. A gente tá falando de várias questões, de especificidades, das questões da subjetividade mesmo de cada um. E eu acho que a psicologia, a minha equipe, né, e as equipes do CJs todas são compostas por psicólogos também. Tem várias pessoas que são incríveis, têm uma trajetória incrível nessa profissão, né, nessa classe que é muito importante pra sociedade. E aí eu acho que isso também foi criando essa raiz, esse vínculo, assim, com a profissão, que eu me familiarizei e falei, cara, é isso, assim, a profissão não é do futuro, é do atual, do momento mesmo. Então, as duas coisas estão linkadas, então, né? Com certeza, porque pra gente conseguir entender o mínimo, embasar o que a gente tem feito, uma das profissões que a gente não consegue descartar de maneira alguma. Mas que faz parte, né? Ela tá Precisa ter um olhar. Tem outras garotas da sua idade, da faixa etária de idade dessa sua, envolvidas, ou você quase não vê? Tem várias. Hoje a gente vê, porque na verdade elas sempre existiram. Só que antes não tinha lugares onde elas conseguiam se organizar, fomentar os seus coletivos, construir e tal. E hoje pelo CJ a gente vê. A Fabrícia não é nada. Eu tô falando de uma de jovens e jovens, enfim, né? Meninas e meninos que tem uma trajetória de luta que eu com 23 anos, uma galera com 14, com 15 tem uma trajetória tipo de vida que, cara, que é de tirar o fogo, que você fala, cara, não passei nada. Você acha que você é inspiração para alguns deles? Acho por conta da questão da idade, assim, né? Primeiro por ser mulher, eu fui a primeira mulher gestora, tá neste espaço, e a mais jovem. Então, eu acredito muito nisso, assim, não diminua a minha luta também, essa questão de espaço de referência, porque eu vejo outros jovens também querer ocupar e tal, e eu sempre falo isso, assim, eu não vou ficar pra sempre. Não tô fazendo carreira política, né? Porque tem pessoas que fazem carreira política e ficam o resto da vida naquilo ali. Não. A minha ideia é construir, é fomentar com toda a minha equipe que é
sensacional, incrível, a melhor do país mesmo, não tenha dúvida disso. Mas eu vou passar. Eu quero que outros jovens, principalmente que vêm frutos desses equipamentos, estejam no meu lugar. A gente está trabalhando para isso. Tem uma coisa chamada legado, né? Alguns deixam herança, outros deixam legado. E é importante a gente pensar, né? Qual legado que a gente vai deixar, né? Ou o que vão escrever na lápide do meu túmulo. Então, assim, deixar uma história, que é a única coisa que nós vamos deixar realmente, né? Herança, bens, o que ficar depois da gente talvez destrua. E o legado é algo muito importante. E baseado nisso, eu vou fazer uma pergunta minha. É a minha última pergunta, não sei se você ainda quer fomentar mais alguma coisa aí. Onde Fabrícia pensa em estar ou acha que vai estar daqui a 5 anos? Eu realmente não sei. Não sei mesmo, tia, sabe por quê? Primeiro eu sou capricorniana, né? Sou muito do time que tá ganhando, não se mexe. Então, a Capricórnio tem essa questão de criar muito isso e meu signo tá super vinculado à política. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito intensa, assim. Eu acho que a minha história de vida, toda a minha trajetória que me embasa mesmo enquanto mulher, enfim, enquanto pessoa, me faz estar em constante movimento, em constante mudança. Então, eu tô aberta para qualquer desafio. Hoje, eu tenho uma profissão, então se amanhã ou depois eu não estiver aqui no estado, minimamente eu tenho uma profissão que eu posso estar embasando. Não tenho projeção política de fazer carreira de candidatura, de legislativo, de estar em outros espaços. Então, eu, de fato, não sei. Eu tô aberta para as possibilidades. Mas eu sei que aonde eu estiver, com certeza eu vou estar fomentando direitos humanos. Em qualquer espaço, em qualquer lugar do mundo. E se eu estiver vivo, se eu não estiver também, fica pra história, vida que segue, vambora. A gente tá conversando aqui com a Fabrícia Barbosa, né? Ela é formada em psicologia e gerente de políticas para a juventude do estado do Espírito Santo. Fabrícia, o Perguntas Cheque quer te parabenizar. Realmente você é inspiradora. A gente admira o seu trabalho, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. No país que a gente vive, as coisas não são fáceis. Para a mulher, mais difícil ainda, a gente sabe, reconhece isso, que o nosso país tem uma cultura que todo mundo sabe, às vezes algumas pessoas não admitem, mas existe essa cultura, sim, de machismo, né? E a gente quer te parabenizar, agradecer, porque você cedeu esse tempo, que é um bem tão precioso para o nosso projeto aqui, o podcast Perguntas Cheque. Quero te agradecer, cara, do fundo do meu coração. Muito obrigado. E com certeza você agregou bastante nesse projeto aqui. Com certeza. E deixar com você, se você quiser falar mais alguma coisa aí. Não, gente, assim, eu que agradeço, de fato, pra galera que tá em casa também. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que isso não é fruto, assim, o reflexo de eu estar aqui hoje falando de uma construção do que a gente tem feito no Estado, por mais que seja na questão individual também, não é mérito só meu, então eu estendo aos demais companheiros e companheiras que compõem a minha vida, a minha trajetória, toda a minha equipe, a minha família, enfim. Mas eu também parabenizo a iniciativa de vocês, também sair da zona de conforto e pensar um espaço de comunicação alternativa que a gente consiga divulgar, dar visibilidade, dialogar, e né, provocar outras pessoas, que eu acredito muito nisso, assim, o espaço onde a gente estiver ocupando, a gente precisa provocar essas pessoas, seja pro bem ou seja pro mal, seja pra fazer oposição, seja pra compor conosco, enfim. E eu acho que o podcast vem muito nessa perspectiva, principalmente quando a gente traz esses assuntos que são assuntos que saem da nossa zona de conforto, né? Que a gente pode, talvez não ser tão agradável, talvez não são assuntos que são tão corriqueiros para que a gente esteja abordando. Mas, assim, é uma honra estar aqui, de fato. Eu acredito muito no projeto de vocês também. Eu trabalho com isso, né? De acreditar e de investir no projeto do outro. E eu acho que isso aqui é só o começo e eu espero que eu possa vir outras vezes, a gente possa conversar outras vezes e aonde a gente estiver ocupando outros espaços, a gente possa estar vindo aqui divulgar também no podcast de vocês. Eu vou soltar um desafio checkmate aqui. Eu acho que eu engasei com tanto conhecimento. Muita informação, gente. Um dia a gente gravar lá no espaço, no equipamento. De portas abertas. Lá a gente tem um estúdio, vamos gravar no estúdio. Em São Mateus agora a gente vai inaugurar, que é o Labipoca, né? Que é o Laboratório de Potencialidades Capixabas, todos eles têm. Lá tem 3, porque a gente lançou um desafio e eles voltam com 10. A gente tá falando de juventude, eles são terríveis. E a gente tá inaugurando um sensacional, um incrível. É no interior, mas a gente tem aqui em Vitória também São Pedro, que também tem uma estrutura sinistra, incrível, com os melhores equipamentos, porque a nossa juventude merece. E o convite está de portas abertas, assim, para toda a equipe de vocês, para vocês irem conhecer. Cheque já fechou nessa batida. E entrevistar um jovem também, sair somente desse espaço de pessoas, talvez, que estão construindo outros espaços. Mas vamos começar da base, vamos ouvir a juventude, vamos garantir esse espaço para
para esses jovens que certeza. estão começando. Nós somos a favor do diálogo, independente de quem quer que seja. O primeiro propósito desse podcast é o diálogo. Porque gente, hoje quase não há diálogo, há muitas discussões, brigas, as pessoas só querem impor, não querem expor, não sabem expor, só sabem impor. Então esse espaço é aberto para isso também, para diálogo. Porque a gente acredita no diálogo também. O diálogo é o caminho também para algumas coisas. E eu tenho certeza que um dia que vocês entrevistarem qualquer jovem, por qualquer assunto que seja, vocês vão ficar encantados, assim. Porque falta esse espaço de falar. Só de dar o microfone e falar. Esse espaço tá aqui. Toca aí, fala aí. Tecnocheque existe para isso. Se expressa um pouquinho. Eles têm muito para ensinar. A gente acha que sabe muito, mas... Não, eu tenho certeza. É uma potência. Quem não senta para aprender não pode ficar de pé para ensinar. Então, a gente está sempre aprendendo com alguém. Todo dia sai um professor de casa, pode ter certeza disso. Todos nós somos um pouquinho professor, um pouquinho aluno. A gente fica por aqui, agradecer mais uma vez e é isso. Até. Tchau, até a próxima.